Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Aproveite e deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva se não é um inscrito. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor. Ou seja membro, faça parte do clube de canais, acessando o link na descrição do vídeo e escolhendo qual categoria é mais acessível para você. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Albuquerque estava na recepção recostado contra o batente da porta, observando o movimento na rua. O calor do meio-dia fazia o chão de paralelepípedos vibrar, e o cheiro de poeira misturado ao aroma de café e cachaça pairava no ar. Seus olhos percorreram cada rosto familiar que passava diante da clínica, atento a qualquer sinal de algo fora do comum. Os Noishas haviam levado um tiro cada um na noite anterior, e se algum homem da cidade aparecesse ferido, ele saberia. Foi então que, ao erguer o olhar na direção do bar do Mineiro, do outro lado da praça, percebeu que estava sendo observado. Um homem encostado na parede do estabelecimento mantinha os olhos fixos nele. Alto, de porte imponente, tinha longos cabelos lisos e negros que desciam até a altura dos ombros. Sua fisionomia era marcada por traços fortes e expressão serena. Mas havia algo naquele olhar que fez a espinha de Albuquerque se arrepiar. Ele trajava uma calça de algodão de tom neutro e uma túnica de mangas até os cotovelos, sobre a qual vestia um colete de couro. Nos pés, mocassins que lembravam botas rústicas. Uma faixa de couro amarrava sua testa e do nó pendiam 2 penas de águia careca e um espinho de porco-espinho. A presença do estranho não passou despercebida pelos frequentadores do bar, que lançavam olhares curiosos em sua direção. O homem parecia um indígena, mas sua postura e vestes não eram como a dos poucos remanescentes da região. Ele permanecia imóvel, observando Albuquerque com uma paciência de um predador estudando sua presa. Albuquerque sentiu um incômodo crescente. Havia algo errado naquele olhar, algo que lhe despertava inquietação. Sem demonstrar abalo, desviou o olhar e virou-se abruptamente, entrando de volta em sua sala. Fechou a porta com um pouco mais de força do que pretendia, a irritação e a curiosidade se misturando dentro dele. Quem era aquele homem? E, mais importante, o que queria com ele? Albuquerque se perguntava, perdido nas lembranças do confronto da noite anterior. Será que aquele índio era uma das criaturas que ele e Noah enfrentaram? O peso da dúvida apertava seu peito enquanto ele olhava pela janela, observando a cidade se desenrolar sob a luz quente da tarde. Do lado de fora, as vozes de moradores se misturavam ao barulho das carroças e o tilintar de copos vindo do bar do Mineiro. A praça, com seu coreto envelhecido e bancos de madeira já gastos pelo tempo, era um ponto de encontro movimentado, mas para ele, agora, parecia um palco onde algo estava prestes a acontecer. O ranger da porta interrompeu seus pensamentos. Margot entrou na sala com um semblante intrigado. Albuquerque, tem um homem aí fora querendo falar com você. Parece um índio. Albuquerque franziu a sobrancelha, sentindo um calafrio estranho percorrer sua espinha. Ainda com o senho franzido, fez um gesto com a mão. Deixe-o entrar. Margot assentiu e abriu a porta. O estranho entrou, deslizando para dentro como uma sombra. Ele era tão alto quanto Noah, e assim como ele, possuía olhos azuis brilhantes que pareciam refletir alguma luz oculta. Seu traje incomum para aqueles lados reforçava sua presença marcante. Seu rosto era firme, sem qualquer expressão que entregasse suas intenções. Albuquerque indicou a cadeira de frente para sua mesa. Em que posso ajudá-lo, senhor?
O homem sentou-se lentamente, mantendo o olhar fixo em Albuquerque, como se estivesse pesando cada palavra antes de falar. Uncas, doutor. Me chamo Uncas. E sei que o senhor é o lobo cinza que lutou ao lado do garu impuro na noite passada. As palavras caíram pesadas na sala, como pedras atiradas contra um lago calmo. Albuquerque sentiu os músculos enrijecerem. E você? Ele cruzou os braços, mantendo o tom de voz controlado. É uma daquelas criaturas? Os olhos de Uncas brilharam por um instante, mas ele permaneceu impassível. Não me ofenda com essa comparação, doutor. Eu caço aqueles amaldiçoados. Sou um garu como um impuro, mas um nascido puro. Albuquerque tamborilou os dedos na mesa de madeira, refletindo. E o que quer aqui na cidade? Ou comigo? Uncas inclinou-se levemente para a frente sem desviar o olhar. Me pareceu que você e o impuro têm uma certa amizade. Preciso de sua ajuda para constatar uma verdade. Albuquerque estreitou os olhos. O impuro tem nome. Chama-se Noah. E pelo jeito como se refere a ele, imagino que não sejam amigos. Uncas cerrou o maxilar, sua expressão se tornando ainda mais dura. É proibido a qualquer garu pronunciar o nome desse que matou tantos inocentes entre os filhos de Gaia. Nenhum de nós derramou tanto sangue quanto ele. Foi expulso de entre nós e desde então seu nome é proibido de ser pronunciado. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Do lado de fora, o murmúrio da cidade continuava como se nada tivesse mudado. Mas ali dentro daquela sala, algo havia sido instaurado. Uma ameaça, um julgamento, talvez até um acerto de contas prestes a acontecer. Bom, eu não tenho nada a ver com a sua tribo nem seus costumes. Aqui, Noah protege os outros e mata aquelas coisas. Se você não é amigo dele, meu também não é. Albuquerque falou com firmeza, cruzando os braços e mantendo um olhar avaliador sobre Uncas. O consultório estava silencioso. O som ocasional de passos na rua filtrava-se pelas janelas entreabertas. A luz amarelada do fim de tarde desenhava sombras nas paredes, enquanto o cheiro de ervas medicinais e álcool pairava no ar. Uncas permanecia impassível, sentado de maneira relaxada, mas com um brilho intenso no olhar azul. Calma, doutor. Eu vim em paz. Apesar de as regras me darem o direito de matar ele onde quer que eu encontre, eu não vim para lutar. E o que quer de mim, afinal de contas? Albuquerque perguntou, estreitando os olhos, sua voz carregando um tom de irritação contida. Uncas tamborilou os dedos no braço da cadeira, observando o médico com atenção antes de continuar. As alcateias de garus estão enfraquecidas e se distanciando uma das outras. Estão se tornando cada vez mais reclusas, e com isso, os espíritos ruins da Umbra estão ficando mais livres. Pactos sombrios estão sendo feitos, e criaturas como as que enfrentou ontem à noite, e ainda piores, estão se tornando cada vez mais comuns. Albuquerque respirou fundo, passando a mão pelo rosto pensativo. Ainda assim não vejo como posso ajudar. Uncas inclinou-se um pouco para a frente, seus olhos brilhando com intensidade. Veja bem, doutor, não sei se o impuro já lhe contou sua história, mas antes que as alcateias se afastassem, uma profecia foi dada ao ancião mais velho da alcateia dos peregrinos silenciosos, os garus mais próximos da Umbra do que qualquer outra alcateia. Essa profecia dizia que Gaia sabia que um dia as alcateias se distanciariam por conta do progresso, causando desequilíbrio no mundo. Para evitar esse caos, Gaia se uniu a Luna, ao Celestino, e influenciou 2 garus de alcateias diferentes, mas poderosas, a se unirem de forma amorosa durante a época do acasalamento. Dessa união nasceu o impuro mais perfeito que qualquer alcateia já havia visto, aquele que o Senhor chama de amigo.
Albuquerque sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele já sabia que Noa era diferente, mas nunca havia ouvido falar dessa profecia. E o que isso tem a ver comigo? Ele perguntou, tentando manter a voz neutra. Um cais soltou um suspiro, como se tentasse conter a frustração. Não demos ouvidos à profecia, e quando as alcateias começaram a se tornar reclusas, o garu que se suspeitava ser o escolhido já havia sido expulso e vagava errante pelo mundo. Eu tive trabalho para achá-lo, mas com o aumento dessas criaturas da Umbra, ouvi rumores de que um homem por essas bandas matou uma delas em plena lua cheia. Ele fez uma pausa, observando a reação de Albuquerque antes de continuar. Em outras luas, matar um desses seres seria fácil até para o senhor doutor, mas na lua cheia, quando seu poder é ampliado, apenas um Aroum teria força suficiente para tal feito. A lua favorece a ele, assim como favorece aquelas criaturas. O silêncio preencheu a sala, apenas o tic-tac de um velho relógio de parede quebrando a tensão crescente. Albuquerque recostou-se na cadeira, cruzando os dedos sobre a mesa. Sua expressão era indecifrável, mas seu olhar estava fixo em um cais, pesando cada palavra que ouvia. Está dizendo que Noa vai equilibrar as alcateias que o expulsaram e o condenaram a morrer nas mãos de outro garu? Que irônico! Albuquerque cruzou os braços, encostando-se à mesa de seu consultório, enquanto observava um cais com um olhar cético. O índio manteve a expressão impassível, sua postura firme como um tronco de jequitibá. Se ele for o escolhido de Gaia, sim, ele deverá voltar e passar pelo rito de passagem, sendo reintegrado à nação garu. Albuquerque suspirou e coçou o queixo, analisando a informação. E onde eu entro nisso? Um cais inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos brilhando como um fogo azul. O impuro se encaixa em toda a descrição dada ao ancião. Ele nasceu na lua cheia, um Aroum, um líder por natureza. Mas para que eu tenha certeza, o escolhido tem uma marca de nascença. Uma meia-lua crescente um pouco abaixo de sua nuca. Se ele tiver essa marca, então é o escolhido de Gaia e Luna para reunir a nação garu e trazer equilíbrio à Umbra. Preciso que o senhor descubra isso. O médico riu, balançando a cabeça. Se Noa permitir que eu confirme isso, certamente o farei. Do contrário, não garanto nada. Um cais franziu a testa, os músculos da mandíbula se retesando. Uma nação inteira e os seres humanos estão em desequilíbrio. Vai esperar o impuro concordar? Não temos tempo para isso. Albuquerque descruzou os braços e se aproximou, seu tom se tornando sério. Não me importo com isso. Noa é meu amigo e aqui não obrigamos ninguém a nada. Se não estiver gostando da forma como vou agir, procure-o você mesmo e peça para ver a tal marca de nascença. Mas vou lhe dar um conselho, índio. Faça por merecer, ou não terá nenhuma ajuda de Noa. O garu se levantou claramente insatisfeito e saiu do consultório sem dizer mais nada. Albuquerque ficou ali pensativo. Lembrou-se da primeira vez que conheceu Noa, de quando ele lhe contou sua história por alto. Na época, Albuquerque questionou se o espírito da lua não teria planos para ele. Agora parecia que sim, e eram grandiosos. Rita observava de longe, sentada em silêncio, enquanto sua cunhada e sua sobrinha vibravam de empolgação com o casamento da quituteira com o empregado da fazenda. Que absurdo! Tanta animação por causa de uma rameira e um peão miserável. Pensava com desdém, mas a verdade era que o ódio fervia dentro dela. Virava o vinho no copo, sentindo o gosto amargo na boca, mas nada se comparava ao amargor de ver aquela mulher, a mesma que destruíra sua vida, que a privara do casamento com o homem que amava, agora prestes a realizar o sonho que um dia fora dela.
Não acreditava que sua própria família dera mais crédito a uma vadia do que a um homem de bem. Era imperdoável, mas ela não deixaria isso barato. Arruinaria o casamento de Elis da mesma forma que ela arruinara o seu. Afinal, o peão certinho, o queridinho de seu irmão, provavelmente desconhecia o passado sujo da noiva, mas ele saberia, e saberia no altar. Rita sorriu ao imaginar o choque estampado no rosto dele quando revelasse a verdade, que sua futura esposa não passava de uma prostituta criminosa, que provavelmente se deitara com o delegado para escapar da justiça. Naquela noite, o delegado Paulo reforçou a segurança na cidade, colocando mais homens para patrulhar as ruas. No entanto, optou por não alertar a população sobre as duas criaturas que rondavam a mata. Tinha medo de causar pânico. E mais do que isso, não queria que nada manchasse sua futura candidatura à prefeitura. Ignorou os avisos do Dr. Albuquerque, mesmo quando este mencionou ter ouvido 2 uivos na escuridão. Sinto muito, mas você e o peão Noah têm histórias difíceis de comprovar, disse o delegado cruzando os braços com ceticismo. Primeiro ele afirma que matou a tal coisa e deixou os restos na mata, mas tudo que encontrei foi o punhal dele. Agora o senhor fala de uivos que só o senhor ouviu? Fica difícil acreditar em vocês. Até que eu veja algo que comprove a existência dessas criaturas, não vou criar pânico desnecessário na cidade. Teimoso seguiu com sua negligência, abrindo caminho para que os noíxas atacassem livremente. O terror começou nas fazendas mais afastadas da cidade, em terras vizinhas a dos Fontes, também criadores de gado de corte. Naquela noite, as feras invadiram a fazenda do senhor Pedro Ramos e deixaram um rastro de destruição. 10 cabeças de gados foram abatidas, 4 devoradas e as outras brutalmente mutiladas. O caos se instalou ao amanhecer. Pedro Ramos estava possesso. Os boatos que corriam diziam que a fera estava morta. E agora surgiram novas? Se ainda havia outras rondando a região, por que o delegado não avisou? Foi um dia infernal para Paulo. E pela primeira vez ele começou a se perguntar se não deveria ter dado ouvidos aos avisos do Dr. Albuquerque. O delegado tentou justificar sua omissão, mas, a cada palavra, só se enrolava mais. A revolta crescia entre os fazendeiros, e Orestes, ao saber do que acontecera com seu vizinho, reforçou a vigilância na própria fazenda. Enquanto isso, Albuquerque remarcava seu território seguindo as orientações de Noah. No entanto, ao ouvir sobre o massacre do gado na fazenda do senhor Ramos, sua preocupação aumentou. Não era apenas fome. O que aquelas criaturas fizeram com os animais que não devoraram era pura perversidade. Na manhã seguinte, Dona Laura, Elis e Marta foram até a cidade para falar com o padre sobre a realização do casamento na fazenda. Enquanto Dona Laura e Elis conversavam com o religioso, Marta se distraiu observando os artesanatos expostos do lado de fora da igreja e não percebeu que estava sendo observada. De longe, 2 pares de olhos azuis acompanhavam seus movimentos. O jovem índio, oculto entre as folhagens de uma árvore próxima, sentiu o coração acelerar ao capturar seu cheiro. Inicialmente estava ali, apenas vigiando 2 mendigos adormecidos no quiosque. Mas no instante em que aquele aroma preencheu seus sentidos, algo dentro dele despertou. Ele se lembrou dela. Mas por quê? Por que aquela fêmea lhe chamava tanto atenção? Sem entender, continuou observando-a, incapaz de desviar o olhar. Então ouviu um nome sendo chamado. Marta! A voz vinha da fêmea mais velha que estava acompanhada da fêmea do impuro. Marta. Esse era o seu nome. E ele nunca mais esqueceria. Quando Noah chegou naquela noite, foi direto prestar contas a seu Orestes, que aproveitou para informá-lo sobre o ataque à fazenda do senhor Ramos.
A notícia o preocupou. A fazenda Ramos era a terceira depois da de seu Orestes. Aqueles demônios estavam enviando um aviso, e Noa percebeu isso. Seguiu para casa e no caminho captou o cheiro de sua fêmea. Um calor familiar aqueceu seu peito. A simples expectativa de revê-la preenchia seu coração de alegria. Ao se aproximar, sentiu o aroma do ensopado. Ele sabia que ela o preparava de propósito. Noa havia lhe contado que esse era seu prato favorito na infância. O cheiro se misturava ao dela, criando uma sensação de lar, de pertencimento. O som de sua voz cantarolando uma melodia qualquer fez seu peito apertar. Ele entrou. Assim que o viu, ela se atirou em seus braços, envolvendo em um beijo longo e cheio de saudade. Noa retribuiu, deixando-se levar pelo toque quente de seus lábios. "Acho que você já podia ficar aqui", murmurou contra sua boca. "Já que vamos casar, seria bom ter uma recepção dessas todas as vezes que eu voltasse da lida." Ela sorriu. "Falta pouco, peão, 3 dias, e depois disso vou morar aqui para sempre." Ele deslizou os dedos pelo rosto dela, gravando aquele momento na memória. "Agora venha jantar", disse ela, puxando-o pela mão. "Fiz seu prato favorito." Noa lavou as mãos e sentou-se à mesa, saboreando não apenas a comida, mas a presença dela que lhe fazia sentir pela primeira vez em muito tempo que tinha um lar. A casa que Orestes deu a Noa era simples, mas acolhedora. A varanda em L se estendia da frente até a lateral, voltada para o lago, oferecendo uma vista tranquila. A sala era dividida por 2 namoradeiras de madeira, cujas almofadas gastas pelo tempo já estavam finas. Ao centro, uma mesa onde ele e Elis jantavam sob a luz amarelada de um lampião. A cozinha tinha um fogão a lenha e uma geladeira pequena suficiente para suas necessidades. Não havia divisórias dentro da casa. Um degrau separava a cozinha do vão que fazia às vezes de sala. A entrada dava para a estradinha de terra que levava até a porteira, enquanto o único quarto possuía uma janela voltada para a casa grande. O banheiro era integrado, discreto mas funcional. Antes, aquela construção não passava de uma cabana de pesca praticamente vazia, com pouco mais que uma cama e paredes nuas. Mas aos poucos, com o consentimento de Orestes, Noa foi ajeitando tudo, tornando-a um lar. Orestes, por sua vez, já havia preparado os papéis. A casa seria o presente de casamento para Noa. De alguma forma, ele se apegou ao peão. Sempre disposto, nunca lhe dera o trabalho que os outros empregados deram ao longo dos anos. Não queria que Noa fosse para longe da fazenda. No fundo, sentia que ele deveria permanecer por perto. Não sabia explicar, mas escolheu confiar em seu instinto. Como sempre fazia ao presentear seus empregados com um pedaço de terra assim que se casavam, Orestes não faria diferente com Noa. Laura estava sentada ao lado do marido na varanda, observando a fumaça que subia da chaminé, do fogão a lenha da casa do peão. A construção parecia pequena à distância, mas exalava um ar acolhedor. Que sorte Elis teve de encontrar um homem que a ama tanto assim, comentou Laura com um sorriso. Eu diria o contrário, retrucou Orestes, cruzando os braços. Foi ele quem tirou a sorte grande. Elis nunca precisou de ninguém. Sempre foi forte e soube se virar sozinha. Laura sentiu. Sempre achei que meu tio Paulo acabaria casando com ela do jeito que ele a olhava. Faltou a coragem que Noa teve. Agora vai passar o resto da vida remoendo as oportunidades que perdeu. Orestes falou enquanto coçava a barba. Acho que ele pensou mais na reação do povo. Como quer se candidatar a prefeito, deve ter achado que não pegaria bem. Mas perdeu a chance de ser muito feliz e de ter uma esposa maravilhosa. Orestes sorriu e puxou Laura para mais perto.
que nem eu tenho. Ela sorriu e se aninhou ao marido no banco da varanda. O silêncio confortável se instalou por alguns instantes antes de Laura voltar a falar, dessa vez em um tom preocupado. Orestes, e se sua irmã aprontar no casamento? Hoje ela nos olhava como um bicho prestes a atacar. Orestes soltou um suspiro sem surpresa. Isso é certo, mas os dois estão tão felizes que acho difícil qualquer coisa abalar essa felicidade. E se ela começar, eu mesmo a arranco da festa. Laura hesitou antes de dizer. Ela culpa Elis por não ter se casado com o Vítor. Talvez a gente não devesse ter impedido. Não diga isso, Laura. Eu estava na cidade bebendo quando a confusão começou. Quando vi, Elis estava toda suja de sangue e mal conseguia andar, tamanha violência que aquele miserável fez com ela. Ela ainda foi boazinha, só furando ele com a faca. Eu teria aberto o bucho dele e livrado o mundo de um monstro daquele. Orestes balançou a cabeça indignado. Onde já se viu julgar alguém só porque trabalha num bordel? E ela só fazia limpeza, nem era uma das moças. E se fosse, ainda assim não merecia ser tratada daquele jeito. Não me arrependo do que fiz. Se a gente não tivesse impedido, talvez hoje ela estivesse sendo estuprada todos os dias por aquele animal. Ela deveria ser mais grata. Laura suspirou, compreendendo a revolta do marido. Mas ela amava ele e nunca vai entender que você só queria o bem dela. Orestes puxou Laura para um abraço apertado e os dois ficaram ali, aconchegados no banco da varanda. Na sala, Marta ouvia tudo. Não era sua intenção escutar a conversa dos pais, mas estava lendo um livro no sofá quando eles começaram a falar. As palavras do pai fizeram tudo fazer sentido. Agora entendia o ódio da tia por Elis, e com isso tomou uma decisão. Não acobertaria mais os encontros secretos da tia com o dono da fazenda vizinha. Sabia que aquilo vinha acontecendo desde que chegaram para passar as férias. E talvez fosse esse o motivo de Rita ter insistido tanto para ficar mais tempo na fazenda. Sem dizer nada, Marta optou por fazer diferente. Voltaria sozinha para a capital e todo fim de semana passaria com os pais. Marta sabia que a tia saía escondida para se encontrar com o fazendeiro vizinho, um homem casado que vivia prometendo largar a esposa para ficar com ela, mas nunca cumpria a promessa. Rita, iludida, confidenciava tudo à sobrinha, que sempre guardara segredo. No entanto, Marta já não se sentia bem com aquilo. Era evidente que aquele homem a estava enganando apenas para tê-la em seus braços. Mas cega pelo amor, sua tia se entregava a ele, acreditando em suas mentiras. Agora que sabia a verdade, que a história não era bem como a tia contava, Marta tomou uma decisão. Não daria mais desculpas para os pais quando eles perguntassem sobre o paradeiro da tia. Na casa simples, à beira do lago, Noah dormia abraçado a Elis, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. Tudo estava em paz, até que um cheiro estranho invadiu a casa. Noah despertou de súbito, o corpo inteiro em alerta. O cheiro era familiar e terrível. Movendo-se devagar para não acordar Elis, ele se levantou, vestiu-se e saiu para a varanda. O vento soprava frio, mas não foi isso que causou o arrepio na espinha. Lá estava ele. Além da porteira, na mata, um par de olhos azuis brilhava no escuro, fixos nele. Noah cerrou os punhos, sentindo o instinto tomar conta de seu corpo. Ele sabia exatamente o que aquilo significava.